Fala galera, tá começando mais um Área 15, seu podcast de Sorocaba e região. Meu nome é Lucas, ali atrás está a minha voz da consciência, o Jalson. Fala Jalson, chegando no final de semana? Chegando. Fechou. Hoje estamos aqui com o... Pode chamar de Zé? Pode chamar de Zé. Desde quando? Zé Cláudio. Zé Cláudio. Pô, te chamo de Zé desde 97, cara. Pois é, desde a primeira série, né? Você já tinha 1,85 m. Não era isso? Pois é, mais ou menos isso mesmo. Tenho dois desde os 16 anos, então. Você tem 2 metros desde os 16? Pô, Desde isso aí eu não 16. sabia, cara. Pois é. Desde que eu era pequenininho, desde novinho. O cara, não, você com 10 anos já calçava 45. É mais ou menos isso aí mesmo. É uma piada, mas é sério. Sempre jogou vôlei? Então. Eu lembro que você jogava no Salê, cara. Então, eu comecei, na verdade, a jogar vôlei lá no... A gente se conhece desde os 7 anos. Já começa aí. Então você quer apresentar de onde se conhece? Sim, vamos apresentar como nos conhecemos. A gente se Fala conheceu, aí. a gente se conheceu no colégio, né? No Salesiano, aqui em Sorocaba. E daí depois a gente ficou o primário todo, a gente sempre estudou junto e tal. E lá na frente, no colegial, daí acabou que eu fui jogar vôlei Você vazou. fora. Isso. Fui jogar vôlei fora, daí fui jogar em São Paulo. E aí a gente distanciou um pouco e depois eu voltei, depois de novo no terceiro colegial, eu voltei a morar em Sorocaba, continuei jogando e a gente continuou. Mas antes a gente tinha feito escolinha no Marcel, de vôlei. Tinha feito escolinha no Marcelo. Você No fez escolinha também? Fiz, Ana? cara. Você fez também? Fiz um mês. É sério mesmo? Não, uns 2 meses. Aí, sério mesmo? Eu Você fiz. Caramba. Mas fiz porque tava toda a galera, virou Aham. modinha, né? Igual eu fiz Regis também de futebol, porque virou Eu fiz modinha. Regis também. Você também fez Fiz Regis? Regis. O Regis, por sinal, um abraço aí, né? Eu fiz Regis, fiz judô com o... Marquinho. Fiz judô com ele. Aí eu fiz vôlei, porque, tipo, tava na moda. Fiz. Mas aí eu lembro que eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, hoje não vai ter. Hoje o Marcelo não vai estar lá. Daí acabou que você fez natação. Sim, mas natação eu fiz muito Já tempo. Eu fazia antes? junto, eu fazia junto, Entendi. E daí teve um dia que a minha mãe foi no Salesiano e ela viu os caras lá fazendo vôlei, eu lá em verdade, casa jogando videogame, cara. Eu lembro mais ou menos de você com o uniforminho mesmo. Isso, eu usava pra dormir, cara. Só que agora eu tô com 98 quilos, Não cabe não mais. cabe, parece uma calcinha em mim. O que você tem é qual? É o mais coloridinho ou não? O laranja. O laranja. laranja. É, o mais colorido. Mas aí, a gente fez vôlei no Marcel. Eu lembro que você era ponta, não era? Era Você jogava de ponta, é. Aí eu lembro que você era fudido. Aí eu lembro que um dia você chegou pra mim e falou assim, Plains, vou pro Pinheiros. Não foi uma fita assim? Foi. Mas como é que você foi pro Pinheiros? Do nada, chegou lá e falou, peraí. Então, na verdade, tipo... até é estranho isso. Eu tava conversando esses dias com o Vitor e com o Giga, nossos amigos, né? Que parece que as coisas foram meio que encaixando, assim, pra mim. Mas... O motivo de começar a jogar vôlei, na verdade, é porque eu era muito... Não que eu seja muito melhor, mas eu era muito zoado, né, no colégio. Uhum. Tipo, zoado mesmo. Tipo, os caras gostavam de zoar e tal. E aí, tipo... o que eu tinha meio que como saída, assim, pro esporte... Pra essa convivência lá na escola, era essa questão de achar um esporte ali pra mim. E aí, acabou que, tipo, no começo a gente tinha aqueles mini vôleis, né, no colégio e tal... E no intervalo, e eu comecei a jogar por brincadeira nesse mini vôlei. E aí eu comecei a ver que ali eu tinha meio que uma certa, não facilidade, porque eu não tinha, mas eu consegui aprender um pouco mais rápido, eu tinha altura e tal. Aí, mas eu não tinha grana na época de pagar a escolinha. Era, tipo, não era caro, mas eu não tinha grana. Acho que até ninguém deve saber dessas coisas aí. E aí... Eu não sabia, cara. Pra mim você era tipo, ok, eu tenho e vamos. Então, porque assim, na verdade, a gente teve... nessa época que eu comecei a fazer escolinha em 2005. E aí... foi 2005, acho. Aí em 2005 eu entrei no Marcel, falei que eu queria jogar, tal, não sei o que, queria aprender. E ali até que a gente tinha grana, a gente foi conseguindo bancar. Minha mãe pagava a escolinha pra mim e tal, normal. E... eu comecei a fazer uns treinos extras lá no Marcel, tipo, pra conseguir desenvolver melhor e tal. E tudo era o objetivo, era só pra eu, tipo, parar de ser um zoado no colégio. Então, tipo, eu fazia porque eu queria... Sei lá, eu via que ali ninguém me zoava, entendeu? Ali eu conseguia fazer alguma coisa bem. Teve um campeonato lá que foi Sorocaba contra Piracicaba, lá em Sorocaba mesmo, aqui em Sorocaba mesmo. E aí eu vi que o pessoal... quando eu joguei, mesmo cagando muito ali, o pessoal meio que... Eu posso falar palavrão aqui? Pode, cagando. Filha da puta. E aí eu vi que o pessoal gostava. Tipo, mesmo eu errando muito, o pessoal curtiu. E aí foi quando eu comecei a treinar e tal. E aí eu
depois da escolinha, eu vi que tinha campeonato de vôlei de areia lá no colégio e tal. A gente jogou interclasses. Jogava interclasse, a gente jogava as Olimpíadas que tinha no Isso, colégio. é. Então, tipo, ali eu fui começando a desenvolver e eu vi que, cara, e o Marcel falava muito pra mim assim, você não consegue andar em linha reta quando eu comecei. Eu era bem torto, assim, bem desengonçado. E aí foi isso, daí o Marcel ficava muito na bota que, tipo, eu tinha que ter a experiência de jogar fora pelo menos uma vez, pra ver as viagens, como é que eram e tal. E aí eu fui fazer peneira no Banespa, que era na época a melhor equipe que tinha. Banespa, Era o Banespa que tinha. Não existe mais hoje, Não né? existe, o Banespa não existe mais. Mas virou alguma... Puta, eu não lembro agora qual que virou, acho que não. Tá. Que eu saiba, não. Que eu lembre, não. E aí, e um cara e a escolinha do Marcel sempre divulgava vários, né, criava vários atletas ali. E aí eu falei, vou fazer esse teste. E eu fui fazer o teste lá no Banespa. Só que daí não passei no teste no Banespa. E o pessoal no Banespa falou assim, quem quiser vai ter uma peneira no Pinheiros, acho que no dia seguinte era a peneira. Eu falei, beleza, vou lá então. Aí fiz a peneira, assim, despretensiosamente. Eu tava com a minha avó no dia, minha avó que me levou. E aí, no final do teste, os caras falaram, você passou. Caralho. E aí, tipo, pra mim foi meio que um choque, assim, porque eu ia ter que mudar de Sorocaba pra lá, eu tinha 15, 16 anos, ia ter que morar com pessoas que eu não conhecia, eram 8 pessoas no apartamento, se eu não me engano, tipo, gente que eu nunca vi na vida, eu queria desistir na primeira semana, enfim, foi uma... Uma fase macabra. Foi macabra ou foi macabra desses tempos pra cá, você acha? Não, então... Só pra deixar meio spoiler, assim, pra galera, tipo, não vou sair desse vídeo agora, porque vai vir vida pior, a vida dele é uma desgraça. Então, eu falo até pro pessoal lá no meu trabalho hoje que, tipo, eu não tô acostumado muito a ficar... Porque, teoricamente, eu tô no setor público. Teoricamente, é estável. Mas, pra mim, sempre foi, tipo... quando tava bom, tempos depois já ficava ruim. Assim, pra todo mundo mas... essa era a sensação que eu tinha. Então, tipo, eu não consigo ter essa segurança nem no setor público, assim, de que, tá seguro, sabe? E foi isso. Daí, lá no Pinheiros, eu joguei e tal, não sei o quê. A gente, acho que ficou em terceiro no Campeonato Paulista. E... Não teve uma fita que vocês foram pro Nordeste? Então, quando eu tava no Pinheiros, a gente jogou... A gente jogou campeonato estadual, né, escolar, que era um campeonato forte, porque assim, era escolar, mas eram... As escolas no estado de São Paulo, elas são formadas por todos os atletas que compõem as equipes. Então, a nossa final, por exemplo, foi contra uma escola de Mauá, que era composta por todos os federados de Mauá. E a nossa era praticamente todos os federados do lado lá do Campos Sales, que era o nosso colégio. Tinha gente do Pinheiro, tinha gente da Hebraica, enfim. Tinha bastante gente federada. Então, aí acabou que, tipo, a gente jogou esse campeonato estadual e depois a gente classificou pro brasileiro. E aí no Brasil... e esse campeonato estadual foi legal, porque a maioria das pessoas, tipo, achava que ia dar ruim, sabe? Então, a gente não ia conseguir ganhar, porque os caras sempre ganhavam da gente na final. E aí a gente ganhou esse campeonato. E aí fomos pro Campeonato Brasileiro. E esse Campeonato Brasileiro foi legal, foi lá em João Pessoa. E, tipo, a gente viajava... Isso eu lembro que você trocou mensagem. A gente foi com tudo pago, tal, o governo pagava tudo, né, pra nós. E aí fomos campeões lá também, campeões brasileiros. E só que o legal foi que quando a gente foi pra esse campeonato brasileiro, eu tava fudido, assim, na escola. Fudido mesmo. E eu e mais o capitão do time também tava fudido. E a diretora juntou todo mundo no colégio. Mas fudido por quê? Fudido, nota. Não burro. tinha nota. Burro. Tava no primeiro colegial. Eu acho que a gente não falou no começo que você é hoje, né? Hoje eu sou funcionário... Não. Você... Então, tem toda essa fita do vôlei. Sim. Aí você fez... Educação física. Fez FISO. Trabalhou em academia. Também em academia. E hoje você é? Funcionário público. Mas o quê? Eu sou oficial de promotoria no Ministério Público. What the fuck? Continua, mano. Aí, depois, quando a diretora juntou todo mundo na sala, a gente, tipo, não tinha nota. Nem eu, nem os caras lá do meu time tinham nota. A gente tava devendo, tipo, 9,5 em química. Caralho. E aí ela falou assim, se vocês trouxerem o caneco de campeão... tá todo mundo aprovado. Agora, se não trouxer o caneco, tá todo mundo reprovado. Foi assim, nitidamente isso. Daí a gente, né, falou, a gente vai ter que ganhar esse negócio. E ganhamos, fomos invicto, não perdemos nada lá. Agora... Depois disso, daí, no ano seguinte, daí eu fui cortado do Pinheiros e tal. Isso até depois eu explico porque então, isso que você foi cortado do Pinheiros por causa daquela fita da seleção? Não, então, no Pinheiros não. No Pinheiros eu não rendi mesmo o quanto eu gostaria de render no Pinheiros e fui cortado. Tá. Aí eu fui indicado pra Hebraica, que é o clube da frente lá,
do Pinheiros. E aí eu fiz, na Hebraica eu continuei jogando um tempo, eu ia e voltava de Sorocaba. Uhum. Então, no Pinheiros eu morei em São Paulo, na Hebraica eu fiquei em Sorocaba e ia pra lá todo dia. Aí, nesse ano, no Pinheiros eu tive uma convocação pra Seleção Paulista. Não fiquei, mas fui convocado pra Seleção Paulista. Fiquei entre os convocados lá, não lembro quantos atletas eram. E depois, fui convocado no ano seguinte, eu fui convocado pra Seleção Brasileira de Base. Só que assim, a Seleção Brasileira de Base, ela faz micro-seleções, né? Então, tipo, ela seleciona os atletas por estado e depois ela pega os melhores desse estado e leva pra Saquarema. Eu fiquei só entre os melhores do estado de São Paulo. E eu torci meu pé já logo no primeiro... Daí eu torci meu pé já logo no primeiro teste que teve lá da seleção. Eu torci meu pé logo no primeiro teste da seleção. E aí, acabou que, tipo, eu não consegui render muito bem nos outros testes. Eram 2 testes, era um teste de manhã, um teste à tarde, e no dia seguinte também, um teste de manhã, um teste à tarde. Eu torci o meu pé no teste da manhã do primeiro dia, eu acho. E aí eu tive que jogar com tala, enfim. Na verdade, eu quase quebrei o pé, né? E aí eu segui assim até o final. Aí isso me deixou um pouco desgostoso. Nesse teste aí teve um problema que foi um cara que jogava contra o meu time em São Caetano. A gente tinha feito um jogo com ele poucos dias antes. E aí, depois desses dias que a gente fez o jogo com esse cara, teve esse teste da seleção. E esse cara foi lá e ficou na arquibancada. Ele não quis... Tem olho gordo. Não, ele não quis fazer o teste. Ele foi convocado, mas ele falou que ele não podia fazer o teste porque ele estava machucado. E aí, a ideia dele era ser mandado direto para Saquarema. E em Saquarema, você joga com os melhores caras. Então, teoricamente, você... tá na melhor estrutura, você tem mais, do mesmo jeito que é mais difícil, mas você tem mais estrutura lá do que você tinha no teste que você tava. E eu achei isso daí uma puta sacanagem, porque eu tava jogando com meu pé quase quebrado, cheio de tala, e o cara meteu um migué que tava com o joelho dele doendo, sendo que eu joguei com ele, sei lá, 2 dias antes. Tá. E aí acabou que ele foi pra Saquarema, enfim, e foi cortado. E aí eu usei isso meio como desculpa pra depois desse ano eu não quis mais jogar. E eu tinha, teoricamente, uma nova convocação, mas... Esse cara era o sobrinho? Não. O cara que jogava comigo no Pinheiros, ele parou de jogar, enfim. Tá. Não tive mais contato com esse cara. Aham. O que ele tá falando é um sobrinho do cara que é do Reginaldo Rossi. Que era um Reginaldo cara que jogava Rossi, comigo isso. também. Mas esse cara depois jogou um tempo e depois ele era muito bom e tal, mas ele acabou parando, depois teve lesão no ombro, enfim, e acabou não seguindo. E aí foi isso. Daí depois eu fui fazer... Quando eu parei isso no terceiro Aí você colegial. aposentou. Eu parei no terceiro Aí colegial. você aposentou e voltou pra sua terrinha natal. Eu já o morava... Gugu foi te buscar lá, de volta pra minha terra. Eu continuava morando ainda em Sorocaba, né? Quando eu parei de jogar vôlei, eu continuava morando em Sorocaba, já, né? Eu ia e voltava da Hebraica todo dia. E aí eu resolvi fazer educação física. Eu falei, não quero mais jogar, porque eu vou fazer educação física, que eu quero mexer com vôlei. E eu achava que a faculdade ia exigir muito de mim. Então eu falei, vou parar de jogar, porque eu sabia que eu não tinha um futuro muito longo também no esporte. E aí comecei a educação física. Só que na época que eu comecei a educação física, a minha avó recebia a pensão, que era do meu avô, que era fiscal e tal. Então, tipo, a minha avó ajudava muito a gente em casa. Então, Milionária. não era milionária, mas ela ganhava Trilionária. bem. Era muito dinheiro. Não, tô brincando, mas ela tinha dinheiro. E aí ela ajudava a gente. Então, assim, eu não sentia tanto, porque eu ganhava uma mesada, minha mesada na época era um salário mínimo. Caraca, Então, assim... com 18 anos. Da época, né? Da época, sei lá, acho que era R$600, 600 e pouco. Mas Só que com era 18 grana. anos. Pra não fazer nada, Porra, entendeu? você era milionário, então. Não você fazia podia nada. comprar uma casa. Eu não fazia nada em casa, né? Então, assim, eu não tinha que ajudar em casa, não tinha que fazer nada. E aí, quando eu jogava no Pinheiros também eu ganhava pra isso, né? No Pinheiros e na Hebraica. Então, tipo, eu também já tinha uma coisa assim de mexer com o meu dinheiro. E aí, só que daí minha avó faleceu no meio da faculdade de educação física. Putz. E aí a gente começou a perder esse auxílio que minha avó dava. E minha mãe automaticamente também já estava perto de aposentar. E aí extinguiram o cargo dela do SESI, que ela era funcionária do SESI. Biomédica, né? A sorte é que ela já estava para aposentar. E aí ela conseguiu aposentar direto. Então, tipo, mas teve gente que ficou no olho da rua, entendeu? Putz. E aí, beleza, daí eu terminei a faculdade, mas ali no meio da faculdade eu já vi que sem o dinheiro da minha avó, eu já vi que a educação física não era o que eu queria, entendeu? Tá. Porque, tipo, me pagava pouquíssimo. Eu tinha que trabalhar pra caramba pra ganhar o que minha avó me pagava de salário mínimo, né? E ali como estagiário, a educação física, gente, é assim, se você como estagiário ou você como formado é a mesma coisa. Você recebe o mesmo. Ou seja, não faz. Não faça. Eu consigo convencer a não fazer. E aí foi isso. Daí eu fiz a faculdade de educação física, terminei a faculdade.
E decidi que eu ia... Quando eu tava no final da faculdade de Educação Física, eu falei, não, cara, quando eu terminar eu vou fazer administração. Porque aí eu, né, tenho mais leque, né? Tenho um leque maior de possibilidades pra conseguir, sei lá, conquistar minhas coisas. Enfim, ter um emprego, porque a Educação Física não permitia. Aí eu fiz 2 semestres, na verdade, de administração. Fiz um ano, né? Você chegou a fazer? Fiz. Eu não sabia disso aí, cara. Eu fiz 1 semestre ou 2 semestres de administração. Aonde? Na Uniso. Na Uniso? Mas daí eu fiz... Aí você já arranjou treta com o professor. Não Não gosto mais, tchau. Não, pior que eu peguei só 2 matérias, porque eu trabalhava muito na época. Eu tava formado, então eu dava muita aula de personal, dava treino na medicina, de vôlei. E, assim, você treinou também. Treinei a medicina. Parou, o Clóvis mas que me colocou. pouco. Parei em 2018. É. Acho. Clóvis, por sinal, Clóvis, um abraço. Foi o Clóvis que me colocou lá na medicina. Ele sabia que eu queria mexer com vôlei e foi ele que me abriu essas portas aí. O pessoal também da medicina, gosto muito deles. E foi isso. Daí depois, quando eu decidi que eu não queria mais seguir nessa área... Só continuando. Da administração, o que me ajudou foi que eu peguei só 2 matérias. E na época eu não gostava de estudar. E eu peguei 2 matérias que eram difíceis. Eu peguei matemática e peguei contabilidade. Que era bem básico, mas assim... não tinha sentido eu escolher isso, sabe? Na época, eu escolher isso era meio que um suicídio. Porque eu só ia fazer 2 matérias ali... E essas 2 matérias que eu ia fazer, eu não conseguia ter tanto domínio assim da matéria. Mas na época eu falei, não, tem que fazer isso. Daí beleza. Aí quando eu decidi no segundo semestre cancelar, que eu não queria mais fazer a faculdade, eu vi que ia demorar muito tempo, eu falei, não, vou estudar para concurso público. E acabou que a área que eu escolhi, que era a área fiscal, que era a área que meu avô atuava e tal, exigia contabilidade e exigia cálculo das coisas. Então, tipo, meio que calhou que eu consegui ter essa introdução pela faculdade. Tá. E aí eu não senti tanta dificuldade nessas matérias que a maioria das pessoas sente dificuldade. Mas, assim, foi um aprendizado ali, a administração pra mim. Não foi meio que perdido o tempo. Foi um dinheiro Não, mas perdido. perdão, eu me perdi. Você já tá... Você fez esse 1 ano de administração. Mas você já era formado? Já era formado em educação física. Ah, você já era formado. Eu já tinha terminado o curso. Tá. Já tinha o bacharelado. Aí você fiz fez 4 esse anos. 1 ano e falou, não quero mais. Não quero mais porque eu vi que eu ia demorar muito pra conseguir ganhar o que eu queria. Eu falei assim, não, cara, eu vou demorar muito pra conseguir... Porque eu quero ganhar 1 milhão por mês. Eu tinha minha meta. Vai demorar lá. muito. Eu tinha minha meta ali de quanto que eu queria ganhar. E eu sabia que se eu estudasse para concurso público... Porque, por exemplo, eu não conseguia fechar a grade de administração no semestre. Eu tinha que sempre escolher 2, 3 matérias. E aí eu ia levar, 8 anos para fazer a faculdade. Eu falei, cara, com 8 anos estudando, eu passo em algum concurso e ganho o dinheiro que eu quero. Então aí que você começou Aí que eu virei a chave. Só que também também o que me fez virar a chave foi que na época eu namorava uma menina que ela, ela era muito bem de vida, assim. Ela em si não tinha dinheiro, também mas... tinha 2,50 metros. Ela era alta também. Tinha 1,80, eu acho. E aí, ela... Mano, você tinha... perdão. Você tinha quanto mesmo? Isso você tinha 20... Quanto você namorou? Putz, eu tinha 21 quando eu comecei a namorar ela. Você tinha quanto? Você já tinha 2 Do que metros? Já. E ela tinha 1,80. Puta, mano, era um casal gigantesco. Gigantesco, tá, e daí? Ela era muito bem de vida. A família dela era bem de vida. Então, assim, super gente boa, todo mundo lá. Só que, assim, eu via que eu não conseguia acompanhar os rolês, sabe? Tipo, o pessoal queria fazer determinadas coisas. Jack Pub. Na época não tinha o Jack Pub. Você queria ir no McDonald's 2x15. Então, era mais ou menos isso. Pra você ter uma ideia, quando o primeiro... O Joss cascando um bico ali atrás. A primeira Páscoa que a gente passou junto... Eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei assim, a gente se amava de namorado e namorada, né? Eu falei assim, namorada, o que você acha de, Eu falei assim, você gosta de chocolate, né? Eu entrei num assunto assim. Ela falou, eu gosto. Eu falei, então, se eu mandar o ovo pra você, o ovo é muito caro. Não vai valer a pena, porque vai ser pouco chocolate. Certo. O que você acha de eu dar um saco de bombom então, pra você? Eu vou dar várias barras de chocolate. Vou lá no Decide, já comprei um quilo. Daí foi mais ou menos isso. E ela, na época, ela ficou meio assim e tal, mas ela sabia que eu não tinha muita grana. Ela falou, não, beleza, né? Daí Ela era mais nova que você, né? Era mais nova, 4 anos, 5 anos mais nova. E aí, beleza, ela topou, assim. Só que daí depois, que melhorou um pouquinho, assim, pra mim, ela falou, puta, lembra aquele dia lá? Não, no ano seguinte, ela falou assim, esse ano já dá pra gente, de repente, comprar um dá ovinho um de Páscoa. chocolatinho da Laca. Dar um ovinho de Páscoa pra cada um. Eu falei, não, tá bom, vai, beleza.
Mas assim, era esse nível. E aí eu comecei a querer estudar por causa disso, porque eu via que, além de eu querer já eu sair da educação física, não queria mais ficar na área, eu tinha ela que, tipo, eu percebia que, cara, eu queria dar uma condição melhor e sempre tive também a minha mãe como, tipo, a meta, eu queria dar uma vida mais sossegada pra minha mãe. Pra tua mãe. Isso aí eu sempre soube. Eu queria, tipo, poder proporcionar outras coisas pra minha mãe, não deixar ela mais preocupada, enfim. Ela já tava aposentada, mas eu ainda tinha que trabalhar como corretora de imóveis. Ainda trabalha, mas agora é por hobby. Uhum. Mas ela precisava da grana, sabe? Às vezes a conta não fechava no mês, e aí várias vezes ela vendia algum imóvel ali na cara do gol e a gente conseguia arrumar, sabe, a situação. Então, assim, era... Sufocante. Exatamente. Eu tinha que devolver todo esse A trabalho. água tava aqui, ó, na Exatamente. Você sabe, quantas vezes a gente saiu e eu Zorra. falava, cara, eu não Eu tenho lembro, grana. eu Até lembro. eu entrar nesse concurso era assim. Eu lembro. Então... No foi McDonald's você já não tinha? 2 por 15? Não tinha. Várias vezes. Você já pagou o lanche. Já, pra era mim. 2 por 15. Era 2 por 15. É difícil. 2 por 15. E foi isso. Daí depois... Então, querendo ou não, ela serviu como incentivo pra você, cara. Sim, não, foi. Entendeu? Tanto que depois que eu passei, que eu fui nomeado nesse concurso, porque a gente terminou, né? Depois de a gente namorou acho que 4 anos e pouco. Ela vazou, ela foi pra... Ela foi pra Austrália. Pra Austrália. Um dos motivos, na verdade, de a gente terminar, pelo que eu lembro, pelo menos, foi esse. Tipo, ela tinha esses objetivos de querer fazer intercâmbio, fazer faculdade fora da cidade, enfim. E eu não tinha muito essa pretensão, né? Eu tinha a pretensão de estudar pra concurso, ou seja, ficar no país, assim, pelo menos. E aí a gente também já tava meio que desgastado, a gente já tava indo mais pro lado da amizade do que pra um namoro, e a gente achou melhor, tipo, meio que terminar. Ela, na verdade, achou melhor terminar. Uhum. E aí a gente terminou. Tá. Mas assim, daí quando a gente terminou, acho que foi, eu não esqueço da data porque eu tinha a prova muito perto. A gente terminou, acho que foi dia 27 de novembro. E eu tava com o edital aberto desse meu concurso. Tá. E meu aniversário, tipo, ou seja, tava Natal, Ano Novo, tudo ali na cara do gol. E minha prova era dia 31 de janeiro, se eu não me engano. Dia 30 de janeiro, sei lá se janeiro tem 31. Era o último dia lá de janeiro. E aí eu falei, cara, puta, vou ter que estudar, né? Tipo, eu tô fudido, tipo, terminou um namoro. Então, assim, ela me ajudou em N aspectos. Quando a gente começou, ela me ajudou porque eu entrei pro concurso. Quando a gente terminou, ela me ajudou porque eu tava na bosta. Então, assim, eu precisava fazer alguma coisa, entendeu? Sim. Tipo, eu não podia ficar triste porque eu tava fudido. Tá. E aí eu tinha que me sair da merda estudando pro concurso. Tá. E foi o que eu fiz. Eu estudei muito pra essa prova. Toda vez que eu ficava triste, não sei o que, eu pensava, não, vou estudar mais porque, tipo, né, não cabe. Mas tudo isso porque você odiava dar personal na academia. Então, exatamente. Aí, ó. Eu quero polêmica. Não, eu odiava. É porque, assim, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar, não. Quando eu comecei a trabalhar em academia, que eu dava aula de personal e tal, enfim, eu não gostava muito dos caras, eu achava os caras meio vagabundão, assim. Então, isso me irritava um pouco. Aí, eu comecei a fazer... Eu dava minhas aulas, tal, enfim, mas eu não curtia. Não era uma coisa que... Tanto financeiramente, quanto... tá lá. Assim, não iremos falar nome de academias. Não. Né? Eu não posso. Mas, que assim, conhecem. Sim, conhecem. Mas assim, eu não tenho nada contra as pessoas em si, mas eu tenho contra as metodologias que usavam no trabalho, entendeu? Tipo, pra mim era... umas coisas que não tinha sentido. Tipo, em vez do cara estar preocupado em atender a expectativa do aluno, em ter um corpo legal, tal, ou então aquele aluno que só tá querendo ir lá... Tipo, uma coisa que os caras brigavam, você tá conversando com o aluno. Mas tem cara que vai lá, ele não quer treinar. Ele só quer ir lá e passar o tempo dele. E aí ele quer conversar com o professor. Pra ele é como se fosse... Tá pagando? Foda-se. Pra ele é como se fosse no cabeleireiro, entendeu? Exato. Tipo, o cara quer bater um papo ali com o cara. Ou quer trair o marido com o personal. Isso comigo não não aconteceu. Tá bom. Não, comigo não aconteceu. Veio com graça. Não, pior que eu não tinha muito. Eu tive eu tive 2 alunas mulheres só. E aí, é isso. Eu não gostava muito. E decidi seguir. Tipo, não queria mais seguir nessa parte. E que eu acabei que daí fui estudando pra concurso e isso foi me irritando. Agora sabe onde que eu acho que seria da hora, mano? Fala o teu Instagram aí pra galera. É o Cloud... CG_Cloud. CG_Cloud, o Insta. E o Insta. O Facebook não tem, né? É Cláudio Gomes, mas Cláudio, eu não uso. mas você muito. não usa. Não. Tem uma postagem lá, cara, faz 1 ano ou 2 anos já da sua cachorra que você postou um big de um texto. Então. Faz quanto tempo? Foi... Na verdade, foi... Não, da minha cachorra não foi tão ruim. Da minha cachorra foi ano passado. É triste, cara. É postagem triste. Então. De história de Geraldo Balança. Então. É que, na verdade, a da minha cachorra não foi tão tenso. Porque, na verdade, o que aconteceu...
Ano passado, eu fui nomeado nesse concurso que eu tô hoje, que é esse concurso que eu fiz quando terminou meu namoro e tal. É o cargo que eu ocupo hoje, que é lá no Ministério Público. Lá em Porto Feliz. Lá em Porto Feliz. Ganha fazendo 20 Porto pau, Feliz. trabalha de Coitado. segunda a quarta, da 1 às 5. Coitado. Mais antes cesta fosse. básica, vale alimentação. Busca alguma coisa parecida com isso, se alguém tiver. Então, daí o que aconteceu foi que ano passado, a minha cachorrinha, eu tinha 3 cachorros, né? E era o pai, a mãe e a filhinha. A filhinha morreu no passado. Só que ano passado eu tinha condições de pagar o tratamento da cachorrinha. Então, tipo, ela ficou na melhor clínica que tinha aqui. A gente fez, pagou diária, pagou tudo que precisava dela, a gente pagou e beleza, fez o que dava. Só que a cachorrinha faleceu. Então, assim, eu fiquei triste, mas eu fiquei bem menos do que quando o pai dela faleceu. O pai dela faleceu foi uns 2, 3 anos antes disso. O Vitor, nosso amigo, tava voltando da Austrália ainda. Ele tava no último ano dele, acho que último mês, ele tava pra chegar já. E aí, o que aconteceu? Bem no dia que meu cachorro ficou doente, o pai dela, né, ele começou a vomitar sangue. Puts. Ele babava sangue, ele era um poodle. Foda, né? Ver assim, cara. É feio. E ele era poodle branquinho. Porque eu acho que eles não têm noção do que tá acontecendo. Não. Né? E ele ficava tremendo. E ele babava sangue, tipo, ele ficava lavado em sangue. Ficava vermelho, assim. E aí, bem no dia que ele ficou doente, estourou um negócio de bueiro na minha casa. Pô. E assim, eu não tinha o que fazer. Eu tinha a renda da minha mãe e eu tinha a renda que eu ganhava da medicina. Só que a renda da medicina, além de não ser registrado... De você treinar o time da medicina de eu treinar da a medicina. PUC, Isso, Não que eu fazia. Eu tinha a renda de treinar o time da medicina da PUC, não que eu era médico. E aí, por mais que fosse um dinheiro ok pra mim ali, mas a conta nossa era difícil de fechar ainda assim. Sempre era muito justo. E ainda mais se dava algum imprevisto desse, sabe? Tipo, que nem minha mãe é aposentada. E eu trabalhando, tipo, lá não tinha registro. Então, assim, eu não podia fazer parcela na clínica veterinária, porque podia dar um rolo e eu não receber no dia seguinte, entendeu? E assim, tanto podia dar um rolo que imagine pandemia no momento. Tipo, eu não sei como os caras fizeram com o pagamento lá, mas alguma coisa os caras tiveram que mexer, entendeu? Então, tipo, eu não tinha essa segurança. E aí, o que aconteceu? O meu cachorro ficou doente e tal, e deu esse pau no bueiro. Fedendo, tua casa inteira fedendo, porque estourou o bueiro. Exatamente. E aí, a gente tinha que escolher. Tipo, ou ia tratar o bueiro, arrumar o bueiro, ou eu tratava o meu cachorro. E assim, se eu não tratasse meu cachorro ia morrer. E aí, ficou naquela coisa, né? Beleza, daí eu falei com o Vitor, né? Mandei uma mensagem pro Vitor, falei, cara... Help me. Não, na verdade não foi nem pedindo ajuda, foi desabafando. Eu falei, cara, tá foda aqui a situação. Ele mandou uma mensagem perguntando se tava tudo bem e tal. Eu falei, cara, tá foda a situação. Isso ele tava lá. Tava lá na Austrália. Do mundo. Eu falei, Vitor, tá foda a situação e tal. Deu um pau no bueiro aqui de casa, meu cachorro tá vomitando sangue e tal, não sei o quê. Daí ele falou, não, pera aí que eu vou ajudar você com o seu cachorro. Daí ele mandou a mãe dele entrar em contato comigo, a Mônica. Daí a mãe falou, não, me encontra na clínica tal, lá, que era, acho que o hospital veterinário que tinha lá, tem na General Carneiro. Joelson, Jardim. Maravilhoso. Gente boa o pessoal lá. É gente boa ou não é, Joelson? Ele Tratou- fez um joinha com a mão. Joelson, eu te amo, cara. Você é maravilhoso. Não, trataram super bem mesmo do meu cachorro lá. E aí, cheguei lá, a Mônica falou, não, pode deixar que eu vou pagar. O Vitor me contou o que tá acontecendo e tal. Tirou Aí o cartãozão dela, Infinity. Cheguei lá, daí ela falou assim, não, se precisar internar, meu cachorro precisou fazer transfusão, eu acho, de sangue. Não sei se precisa. Tava mal, Mas então, tava hein? mal. Tava, tipo, com Nossa, anemia mano. forte. Aí, beleza, tratou o cachorro lá, ela me ajudou muito, ele ficou internado acho que uns 2, 3 dias. Aí eu juntei o dinheiro, paguei na semana seguinte, ela. Só que assim, ainda assim, eu não falei pro Vitor depois, mas o meu cachorro ele tinha que tomar um remédio que era caríssimo. Você não falou isso pro Vitor? Não, depois... Depois. Achei que ele ia saber agora. Não, o Vitor sabe disso agora. Mas assim, na época eu não falei, porque tipo, o meu cachorro precisava de um remédio que era muito caro. E daí eu tinha que escolher entre o remédio do meu cachorro ou o meu convênio. Então, tipo, toda hora eu tinha que escolher Aí você alguma escolhe coisa. o cachorro ou você é atropelado no dia seguinte? Aí eu me escolho, fica difícil. Daí eu Isso. falei, cara, não tem condição. Conversei com a minha mãe e falei, cara, não tem como a gente pagar o remédio dele. E não tinha como. Tipo, ficou nessa. A gente sabia que o cachorro ia ficar mal. De início você estudando pro concurso. Tava estudando. Eu tinha uma prova. Sei lá, umas 2, 3 semanas depois disso, um mês depois disso, alguma coisa assim. Foi tenso. E aí, o que aconteceu? Quando meu cachorro começou a ficar muito mal, a gente começou a ver, cara, ele já não andava, ele acordava de madrugada chorando, e aí eu tinha que acordar de madrugada, tratar dele e ficar acordado direto pra seguir estudando pra prova que eu tinha. Porque eu não podia parar de estudar porque eu tava fudido. Se eu não... Entendeu? Tipo, eu tinha que fazer alguma coisa. Sim.
E aí, beleza, então eu acordava mais cedo quando ele começava a chorar. Isso foi por pouco tempo, assim, porque depois ele acabou falecendo. Mas eu acordava, ficava com ele até minha mãe acordada, e minha mãe acordava, eu ia estudar e ela ficava com ele lá. Aí a gente começou a decidir, a gente falou, cara, não tá dando, ele tá ficando muito mal. Vamos ver se a gente vamos fazer ele, sei lá, como que chama? Eutanásia? Isso, tipo, pra Eu fiz sacrificar. na minha. Então, você contou que é triste, né? Porra! Mas o seu foi depois do meu ainda que aconteceu. Então, Foi, tipo, a minha foi em 2019. Acho que foi. Foi 2019, Faz pouco a tempo. minha pug, Que eu lembro que eu falei até com você, eu falei assim, puta, o meu Isso. tava nas vésperas de acontecer isso e acabou que não teve que fazer. E aí, cara, só que assim, eu fui começar a ver pra sacrificar e eu fui vendo que, tipo, também não dá pra sacrificar de qualquer forma, porque senão o cachorro sofre. E eu não queria que meu cachorro sofresse. E pro meu cachorro não sofrer, eu tinha que pagar uma grana mais alta. Aí eu comecei a, tipo, ver... Que seria injeção, né? daí eu comecei a ver que lugar que eu conseguia pagar, que eu poderia pagar e que ele não sofresse tanto, entendeu? Pra morrer. Aí, beleza, achamos um lugar lá, falamos, pá, beleza, vamos passar, porque a gente não tem aqui pra pagar isso, decidimos. Aí, 2 horas depois que e a gente ia levar no mesmo dia, o cachorro. 2 horas depois que a gente decidiu isso, era 1 hora antes de levar o cachorro pra sacrificar, ele faleceu. Morreu com a minha mãe lá. Tá. Aí, foi isso pra mim que foi duro, entendeu? Porque ali é difícil eu chorar, mas aquele dia lá eu chorei, minha mãe até, eu voltei, né? Voltei pro escritório pra estudar. E, tipo, juro, eu estudava chorando, porque, tipo, eu me sentia mal de não ter conseguido fazer alguma coisa pelo meu cachorro. E o que ficava na minha cabeça era assim, o convênio da minha mãe subindo. E, tipo, meu convênio tudo bem, meu convênio foda-se, mas o convênio da minha mãe subindo, a nossa renda achatando. Tipo, daí como a mãe Qual do Vitor... convênio que era da sua mãe? a gente ainda tem, é o Santa Saúde que a gente tem. Tá. Mas, tipo, o problema não era nem... Hoje em dia eu tenho Se pelo fosse a serviço intermédica, eu público. já ia meter o pau. Eu meto o pau na internet pra todo mundo. Não tem internet. E aí a gente ainda tem esse plano de saúde e tal, mas hoje em dia eu tenho no setor público. Se eu precisar pagar alguma coisa mais cara, eu consigo pagar, enfim. Médico por fora a gente consegue pagar, enfim. Só que o que na época, aquilo lá que me fez chorar aquele dia foi porque, tipo, eu não conseguia pagar as coisas do meu cachorro. Imagine se fosse de um adulto, eu não ia conseguir pagar da minha mãe. E aí minha mãe viu eu chorando e tal, enfim, ficou triste também, por conta da situação ali. E aí quando minha cachorra faleceu, eu fiz a postagem nesse sentido, falando que, E tipo... essa postagem, eu lembro. Triste pra boné. Então, eu fiz falando que, cara, é fácil você dizer que dinheiro não é importante quando você come tudo orgânico, você pode pagar o médico que você quiser, você não sabe quais são os problemas reais. Porque, sim. E eu senti isso na pele, as duas coisas, porque eu tive esse problema do meu cachorro que eu não conseguia fazer nada, e tive o outro lado dessa outra cachorra que eu consegui gastar muito com ela, e tudo bem, ela faleceu, mas eu pude fazer. Quando a gente entra nessa fita aí, que você tá falando da grana, você sabe meu pensamento sobre isso. E eu não posso falar aqui, porque senão a voz da consciência vai puxar minha orelha. E depois, quando a minha esposa assistir o vídeo, também vai puxar minha orelha lá. Sim. Entendeu? Mas isso que você falou é muito fácil. Porque daí a pessoa chega e começa a te culpar, só que ela não sabe como é que é a fita que você tava vivendo. Quando eu fui sair da medicina, uma menina que eu gosto muito lá falou assim pra mim: ah, mas veja bem, porque eu saí da medicina um período pra estudar pra concurso. Isso antes, né? Eu saí da medicina um período, depois eu voltei a dar treino pra eles. Daí no final eu fui cortado, não pedi pra sair, eu fui cortado. Tipo, a gente perdeu um campeonato Você lá. fez um acordo. Não. Fez, você entrou com a bunda e ele com o pé. Sim, também. Tipo, foi tenso. Até é bom, essa última história é boa. Mas lá na medicina... Nossa, espíritos. Jesus, Spock Houses. Spock Houses. E aí, quando eu fui sair a primeira vez da medicina, eu fui sair porque eu queria estudar pra concurso. Eu tinha uma prova perto também e tal. Ah, por sinal, essa prova que eu estudei que o meu cachorro tava morrendo e tal, e eu tive toda essa dificuldade, eu passei. Passei, também estudei com muita raiva. Chupa mundo. Exatamente, foi mais ou menos isso mesmo. Olha lá, chupa mundo. Isso. E aí, foi isso. Daí, tipo, beleza, passei na prova. E quando eu fui sair da medicina nesse primeiro período, eu falei, cara, eu quero sair porque eu quero estudar, tal, eu preciso ganhar mais. E a menina falou assim, eles lá têm muita grana, né? E daí ela falou assim, mas veja bem que dinheiro não é tudo. Aí eu falei assim, mas cara, é diferente, entendeu? A perspectiva. Quem tem dinheiro dizer que dinheiro não é tudo é uma coisa.
Tipo, agora eu, na situação que eu tava, tendo que escolher entre plano de saúde ou fazer uma compra mais confortável do mês. Porque assim, nunca passei necessidade. Assim, necessidade de comida, nunca passei. Mas já fiquei com a minha casa sem luz por um tempo. Tipo, a gente não tinha grana, entendeu? Tipo, não tinha. Zerou, assim, por N problemas que a gente teve, fudeu a vida lá uma época. Então, assim, é difícil você julgar a vida da pessoa ali sendo que você não sabe, entendeu? Então, dinheiro é importante. Na maioria das vezes, ele não resolve sua vida. Mas tem um cara que fala, dinheiro de mais não é solução, mas de menos é desgraça. Você tá vendo essa fita do coronavírus em Manaus, né? Sim. Eu vi uma reportagem que tava falando que os caras com grana de lá fretavam um jatinho. Então. É grana mesmo, né, velho? O cara do jatinho falava, só à vista. Toma. Então. Leva o meu irmão pra algum lugar que ele viva. Sim. E o cara ia com o jatinho, respirador e tal. Esses caras tão vivos, velho. Então. Porque a grana ajudou. Então, e é 1% da população. Exato. E eu acho que hoje em dia o pessoal faz muito essa coisa de... É muito politicamente correto, né? Muito você... Ah, não, mas você tem que fazer o que você gosta. Cara, você tem que fazer o que dá dinheiro. E aprender a gostar do que dá dinheiro. Porque eu já tive nas duas Falei pontas. pras molecadinhas de 15 Não, anos. mas é verdade. Pense, você tem problema... Você não ter dinheiro é muito pior do que você ter e se adequar ao trabalho que você gosta. Vamos supor, você tá num trabalho que você ganha bem, mas você não gosta. Cara, você tem condições de estudar pra fazer outra coisa, você pode pagar uma faculdade, você tem acesso a bons mentores, a bons cursos. Agora, se você não tem dinheiro, você não tem nem escolha, entendeu? Você vai ter que fazer todo esse processo que eu, graças a Deus, tipo, minha mãe sempre me deu uma estrutura de estudo boa, então eu tive esse atalho um pouco melhor. Tipo, ela nunca me negou uma faculdade, nunca me negou nada. Tanto que o concurso eu consegui porque várias vezes minha mãe me ajudava dando o dinheiro dela pra comprar material pra estudar. Esse que eu passei, esse que eu ocupo hoje, eu peguei tudo gratuito na internet. Mas os outros concursos que eu sigo estudando, e que alguns eu botei meu nome na lista aí já, tudo eu tive que comprar coisa. Agora que nem, olha só pra você ver como a vida é foda, cara. Quando você falou pra mim, você chegou pra mim e falou, Plains, tô estudando pra concurso, cara. Sim. Aí eu pegava, eu falava, vem cá, cara, senta aqui. Você tem que ir na academia, você tem que... Dar uns personagens. Você tem que dar uns personagens, porque eu queria que você fizesse algo relacionado com o que você se formou. Não, mas você queria meu bem também. Não, porque você queria que eu, tipo, não ficasse ali, você não também. sabia se eu estudava muito. Exato, também. porque pra mim, eu tinha a noção do Zé, do Cacau, do Cláudio, do Salesiano, que tirava 5, 4... Suado, 5 suado, né? Aí eu falava... Tá, vai, foda-se. Isso vai ser o que eu falar. Eu falava, ele é burro, ele não vai conseguir. Sim. Não, ele é burro, ele não vai conseguir. Porque eu não conseguiria. Sim. Mas aí ele postava lá nos Instagram dele, eu estou estudando aqui, hard work e tal. Eu falava, mas ele não vai conseguir. Aí passava 6 meses e ele voltava. Plains, tô estudando. Falei, senta aqui, vamos conversar. Vai lá no personal. Não esquenta a cabeça. Pegava o telefone, ligava pro cara do sindicato dos esportes. Isso mesmo. Ô, William, dá uma força aí pro meu amigo aqui. Você tinha arranjado um lugar se eu quisesse, até se eu tinha. Acabou que eu eu não quis ir. Aí, beleza. Aí um dia ele postou lá, passei, tá? Falei, puta, caiu o cu da bunda, rapaz. O cara que passou. Na verdade foi, quando eu postei no meu Mas Instagram... pra você ver como, tipo assim, a força de vontade, cara. Sim, é força de vontade. É um cara com... Você conhece esse cara... Eu conheci ele há pouco tempo, meu irmão conhece ele há muito tempo, acho que o Jalson também conheceu há pouco tempo, a Luana. Cariane? Não, Cariane é foda. Cara, acabou. Não, eu nem falei o nome do doido, você já que eu já vi que você tinha seguido ele há pouco tempo. Exato. Não, o cara é muito foda. É muito foda. O cara é um tiozão e é campeão brasileiro, né? Ele agora ele conseguiu o Procard dele agora, com 40 e tantos anos. E tem um monte de novinho aí junto, Não, cara. E fora que como empresário ele é um baita sucesso. Então, eu perguntei pro meu irmão. Eu falei, esse cara, ele ganha grana dessas coisas. Ele comprou uma casa, você viu esses dias? O cara chegou no condomínio mais caro do Guarujá. O Jalson foi no condomínio dele, não foi? No Guarujá. Só mansão, não, cara. Você viu como foi? Ele falou pro cara assim, eu quero alugar. Daí o cara falou pra ele contou a história. Ele falou, eu quero alugar. O cara falou, então eu não tô alugando. Ele falou, tudo bem, então eu compro. Comprou porque ele queria ir pros Estados Unidos, aí não tinha como ir pros Estados Unidos por causa da Covid. Ele tentou alugar umas casas lá no Guarujá que ele queria, não dava, porque tava tudo ocupado. Daí ele falou, tá bom, então se não dá, eu compro. E ele tem uma casa em Campos do Jordão, né? Ele comprou a casa. Então, mas meu irmão disse que ele ganha mais grana da fábrica. Ah, não, lógico, mas eu achava que não, achava que era do YouTube. Tem no YouTube a história dele, de como ele construiu a fábrica. O cara é treinador foda. Do Super Xandão, o último herói da Terra. Eu dispenso esse cara.
cara acha que a Terra é plana. Viu, Zé? Mas sabe onde eu queria que a gente fosse, cara? Eu não sei já. Ô, Voz, quanto tempo tem aí? 40. Deu 40? Eu Ah, acho tem melhor. 20. Tem 20 ainda. É, Pô, passou rápido, hein, cara? passou rápido. Eu acho que já dá pra gente ir pra esse último que você foi aí, cara. Que você Esse foi até o concurso agora? Nordeste, É, E então. ó, tomou na rabeta. Então, na verdade, o que foi foda pra mim esses tempos aí foi que. Puta, é duro. Porque foi assim, tudo foi difícil, né? Mas esse daqui não foi tanto, porque eu tinha outro problema na minha cabeça. Mas foi assim, eu ia fazer uma prova lá em Aracaju. Qual o problema na cabeça? Não, então, Deixa a gente não, eu vou ansioso. contar a história como foi, né? Eu ia pra Aracaju fazer essa prova, em Sergipe. E aí, beleza. Daí, tipo, fechei a viagem e tal, não sei o que, comprei todas as coisas. Segui estudando forte, tava firme, tipo, tava numa pegada boa. Eu acho que eu tinha boas chances, assim, de passar nesse concurso. Eu estudo pra auditor, né? Auditor de físico estadual, municipal ou federal. E aí, beleza. Só que assim, a gente saiu o edital, a gente tem uns 3 meses até a prova. A gente não tem a certeza, ainda mais nesse meio de pandemia, se vai ter a prova. Essa prova pode ser suspensa, pode ser adiada. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a inscrição e tal, tava estudando pra prova. Na semana que eu ia viajar pra prova, eu ia numa sexta. A minha prova era no domingo. Era no domingo. Eu ia na sexta. Aí, na segunda, eu fui fazer uns exames. E deu umas alterações fortes nos exames meus lá. E aí, assim, era meio tenso mesmo. E aí eu tava sentindo que eu tava com alguma coisa ruim, sabe? Eu falei, cara, eu preciso ver se tá tudo certo. E aí fui fazer a bateria de exames lá. E aí deu ruim. Daí eu falei, puta, cara, fudeu, né? Pensei. E assim, eu sempre, a vida inteira, eu ia muito nessa pegada de tipo, eu tento dar o troco na vida, entendeu? Então assim, eu pensava, mas não no sentido ruim, mas tipo, deu ruim pra mim no exame. A primeira coisa que eu pensei, eu fiquei muito mal. Daí depois eu pensei, cara, primeiro eu preciso confirmar se é isso mesmo. Falei com a minha médica e tal. E aí ela falou, repete o exame e tal, não sei o quê. Só que eu repeti o exame no dia seguinte, só que o resultado só ia chegar pra mim depois que eu já tivesse voltado da prova. Então eu ia ter que fazer a prova com isso na minha cabeça. Eu pensei, cara, tudo bem, se eu vou ter que fazer a prova com isso na minha cabeça, então eu vou estudar que nem um filho de uma puta e eu vou passar nessa prova. Tipo, se der merda, eu levo a prova comigo. Eu falei, tá bom. Não, e sempre foi assim, sempre. Quando eu terminei o namoro e eu passei nesse concurso, foi assim. Eu falei, tudo bem, eu posso ficar sem a namorada, mas eu levo a prova. Eu levo a prova. E, tipo, nunca deu errado, entendeu? Então eu falei, não, beleza, eu vou levar isso daí comigo. Só que daí não teve a prova. Eu cheguei lá na sexta... Então, isso aí que eu queria... Então, eu cheguei na sexta, desembarquei na sexta, deram uma liminar... Pagou passagem, paguei hospedagem, Uber... Uber, tudo. Eu gastei, nessa viagem, uns 3 pau. Nossa. E aí chegou lá... Quanto que é a passagem, cara? 1.600 e pouco. Ida e volta já. E de volta já. Daí você paga mais Uber, mais comida, mais hotel Nossa, com 3 café pila. da manhã. 3 conto. Aí... E assim, cancelaram a prova depois que eu desembarquei. E eu só fui saber que a prova tinha sido cancelada porque eu fico sem rede social pra fazer a prova. Sim, só você que exclui. Só que esse Exclui dia eu não, voltei. você dá uma parada, né? Eu apago o app do meu celular. E aí, porque senão me distrai muito, enfim. Aí, só que a sorte foi que eu voltei com o Tinder, pelo menos, lá. Eu falei assim, já tinha estudado. Daí eu falei, cara, vou abrir meu Tinder. Ótimo aplicativo. Dei match com uma menina lá, falei, cara, você vai fazer a prova também? Ela falou, então vamos ver se vai ter. Eu falei, não é possível, como assim? Vamos ver se vai ter. Daí eu fui procurar, vi que tinha sido suspensa a prova. E aí eu tinha que ficar nesse limbo, tipo, de sábado, porque a prova era domingo, eu cheguei, isso foi sexta-noite, e às vezes eles derrubam a liminar no sábado. Tá. Então, tipo, eu não podia deixar de estudar, Você tinha que ficar... porque eu tinha que ficar concentrado ainda, porque podia ter a prova ainda. Aí acabou que no sábado, à Era uma tarde, prova pra auditor fiscal do município de Aracaju. E aí... Salário. Então, lá no Portal da Transparência, você acha que tinha ganhando 40 mil. Tipo, no Portal da Transparência. Mas não era o inicial. Guys, 40 pau. 40 pau. Mas era no... Salário de jogador de futebol. Mas era tipo o cara que já tá em final de carreira, já com benefícios. Tá. Mas assim, a área fiscal paga muito bem. Qualquer fisco aí você ganha muito bem. Tipo, pelo menos uns 15 normalmente ganha. Tá. E por que foi suspensa? Então, na verdade, um cara que ia fazer a prova, ele teve, diz ele que ele teve um infarto um tempo atrás, e aí ele tinha problema, né, ele era cardíaco,
E ele entrou com uma liminar, pedindo pra suspender, porque ele falou que era muito arriscado, ia juntar muitas pessoas, foram 8 mil inscritos, ia juntar muitas pessoas na cidade lá de Aracaju pra fazer a prova. E ele, tipo, se sentia com risco de ser contaminado pela Covid, enfim. Tá. E ele achava que era uma medida justa como um cidadão, entendeu? Tipo, O que você barrar a prova. acha? Eu fiquei com muita raiva na hora, mas Queria eu fiquei... arregaçar ele na porrada. mas não por conta disso. É. Não por conta de não ter a prova especificamente, mas por conta de que eu não sabia o que tinha acontecido comigo ainda do meu exame. Eu não tinha pego o resultado depois. Tá. E o meu troco era fazer a prova. E tipo... Você ia descontar na prova. eu não sabia o que ia acontecer comigo depois. Como que eu ia descontar alguma coisa que eu não sei o que vai acontecer depois? Então, tipo, tudo que eu tinha ali meio que foi perdido, entendeu? Tipo, eu fiquei meio que... Tanto que eu conheci o pessoal lá que era concurseiro, que tava no meu hotel, a gente foi pra um lugar lá passear e tal, mas eu tava Brincar, dar risada, cambalhota. Brincada, cambalhota. E a gente foi pra uma praia lá que era muito legal, tinha até um pessoal famoso na praia lá, só que eu não tava na vibe, tipo, eu não conseguia, eu saí dar uma Quem corrida tava lá. Super Xandão, esses caras? Não, assim? tava uns caras de férias com o ex que teve. Não tava o conheço, pessoal eu não do Big assisto essas Brother. coisas. Então, eu também não, mas o pessoal disse que era Falando em famoso. Big Brother, você viu, cara? Não vi, não assisto. Não assisto faz tempo já. Só assisti o do Marcelo Dourado, que era legal. Maravilhoso. Era top. Ganhou. 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 MacTube. Estava escrito. Jesus. É Ô, que- Zé. mas sabe qual que é a graça? É. Só pra Sim, sim. bater nisso, a graça, na verdade, e eu vejo que, tipo, o que me motiva também, e o Marcelo Dourado era um caso desse também, o cara era um fudido. A graça, na verdade... Tem de cair morto. É que são. Então, mas são perdedores que vão. Mas é verdade, os caras são. Mas ele mesmo se diz assim. bicho? Perdedores que, na verdade, no final são vencedores, entendeu? Tipo, você. É aquilo que a gente sempre diz. Você perde pra lá na frente, talvez você ganhar. Mas ele é um cara que. Eu também não conheço nenhum exemplo de gente que perdeu e não conseguiu. Não conquistou alguma coisa. Tipo, sempre você perde, mas chega uma hora que você consegue. Agora, só pra finalizar, cara, por título de curiosidade, você não é se você pretende, não sei se você pretende, não sei se é essa a palavra, fazer uma prova de prático, né? Então, é a prova de prática. Como na é que é verdade. essa fita de prático? Porque foi que nem eu te falei, eu acho que a maioria acha isso. O prático, pra mim, era um pescadorzinho lá que pegava os lambari e ajudava o barco a estacionar. E a fita não é essa. Ou eu sou muito burro. Na verdade, tipo, Não sei isso. o que acontece, na verdade, é que o prático, ele é um concurso, né? Você tem que prestar um concurso para exercer o cargo, mas ele é CLT. Ele não, se eu não me engano, ele é CLT. Então, tipo, ele não é um servidor estatutário. O que acontece é assim, o prático ele recebe, se não me engano, o vencimento dele, que é o que ele recebe dele mesmo por direito, é 30 mil. Só que ele recebe participação nos lucros do porto. Então ele acaba, no final das contas ali, o contra-cheque dele bate de 90 a 120 mil por mês, entendeu? Isso sim é salário de jogador, hein, cara? Só que é um concurso muito difícil, assim, na questão de, tipo, são várias fases. Então, tipo, você tem que ter um certificado. Na verdade, é como se você tem que prestar uma prova da Marinha pra ter um certificado deles. Tá. E é um nível intermediário lá. Que E você não tem que prestar. trabalha sempre, né? Na verdade, você trabalha quando tem navio. Então, tipo, se tem navio, você tem que trabalhar. E Se não não interessa, tem- não interessa a hora. Mas Entendeu? que nem agora não tá tendo navio. Não tem navio, você tá na sua casa. O salário tá pingando. Então, eu acho que sim. Eu acredito Tá. que seja esse o que acontece com o prático. Mas também é foda, porque, tipo, o prático, ele não é que o navio vai lá no porto. Ele leva o navio até o porto. Ele entra num barquinho. Sim. E às vezes tá numa puta responsa. tempestade, ele vai até o barco, ele tem que saltar. Isso. Saltar assim, entre aspas. Ele tem que subir pelaquela escadinha da lateral do sim. casco do navio, manobrar o navio todo em inglês. Não é uma coisa tão segura, né? Não, é perigoso. Tipo, o cara tem que receber. E fora que se ele bate Fudeu. não pode bater. Por isso que o cara ganha bem. Porque se ele bater o navio. Fudeu. Cara, então é uma puta de uma responsabilidade. E o que eu penso do prático, na verdade, é porque é um concurso. Depois que você passa para auditor, você ganha quase. Às vezes até mais do que juiz, promotor. Então, tipo. Você não tem muito por que você querer fazer outro concurso. A não ser que seja esse prático. E é talvez o que eu faria. Primeiro eu faria para auditor e depois eu acabaria. Se eu tivesse ainda essa pegada de querer continuar estudando e eu Mas você faria tivesse pro esse prático. concurso para prático, talvez eu prestasse. Gostou? Não, gostei. Bate ficou bola, legal, jogo cara. rápido? Mas isso é bom, é bacana. Vai ficar legal. Cara, bom, hoje é o primeiro. Sim. Né? O primeiro nosso, eu chamei você, né? Primeiro o meu também. Primeiro o seu também, E, meu, por que você chamou ele? Porque você conhece ele desde 97, há 23 anos e tal? Também, cara, também.
Mas eu chamei você, mano, pra essa galera entender que foi exatamente o que você falou aqui. Sim, Que, tipo, você pode estar fudido na vida, sim. entendeu? Cara, eu gostei da frase que você falou. Como é que eu vou dar o troco na vida em cima daquilo, cara. Dá o troco na vida. Exatamente. Pra você entender. Porque você me deixou de boca aberta. Na minha cabeça, naquela época lá, 5, Sim. 4 anos atrás, que você subia aqui comigo, que você No consultório. conversava, Uhum. eu falava assim, mano, ele vai continuar sendo professor de educação física. Na minha cabeça, o máximo Esse que cara você... não entende isso, né? O máximo que você iria conseguir era ter uma academia. Sim. Pra mim, o seu ápice ia ser ter uma academia, Sim. entendeu? Que isso, ao meu ponto de vista, já é uma coisa maravilhosa, Sim, né? sim. Mas eu não entendi o quão frustrado você era na sua profissão, entre aspas. É por isso que eu acho que entendeu? tudo caminhou bem pra isso. Porque, tipo, são várias frustrações que me levaram... Se eu não tivesse tido essas frustrações, talvez eu estaria acomodado. Então, Sim. por não gostar Sim. mesmo daquilo, ou saber exatamente o que eu não queria, que eu consegui mudar a situação. Fala de novo aí seu Instagram pra galera. É @CG_Cláudio. Cláudio. Mano, siga ele e veja os stories dele, porque ele muitas vezes ele acorda tipo 3:30 da manhã já pra estudar, entendeu? E ele vai e volta do Porto Feliz e aí já estuda de novo, fala, meu, vamos sair tomar um... Não, eu já tenho que estudar, não sei da onde, meu tempo é tudo cronometrar. E ele cronometra as perguntas, em quanto tempo ele responde as perguntas, Sim. entendeu? Tá ainda com hacks de concurso? Tô seguindo com o Hacks, mas é que esse hack de concurso é um... Eu preciso até ver, eu nem sei direito esse Instagram, mas eu acho que, se eu não me engano, é Hacks_de_concurso. E Eu você acho faz que é isso. apostila. Fiz umas apostilas também. Onde que eu acho isso aí? Tá na Hotmart as apostilas. Lá eu ensino a como estudar, o jeito que eu fiz. Tem no teu Instagram um link pra lá? Eu posso colocar lá no meu Bom, Instagram. entra lá e fala pra eu vou ele, deixar ó, na minha amigo, dá bio. uma coisa aí. Eu vou deixar na minha bio lá Na o bio, link. fechou. Mas ali tem como você ver o jeito que eu estudo, a forma que deu certo pra mim, que deu certo pra outros caras que eu ajudei também. E já falamos que quando você passar no auditor, né? Você vai voltar com as suas Eu advogadas. vou voltar com os meus advogados. Isso. Igual o Danilo Gentili. Igual o Danilo As Gentili no Flow. doutoras vão ver se eu posso falar ou não. Ferrou, Mas- ferrou. Zé, valeu, cara. Gostei. Obrigado. De eu que verdade agradeço. mesmo, cara. Foi bom mesmo, eu gostei. Você sabe que a hora que você quiser, você tá aqui do meu lado, né? Não, quando eu passar pro auditor, a gente vai voltar aqui. Chegamos ao fim de mais um Área 15 podcast. Valeu, muito obrigado pela audiência aí. Já mete o like no vídeo, se inscreva no canal, ative a sineta e nos acompanhe no Instagram para novos vídeos. Valeu, obrigado.